Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, eu sou pedagoga, mãe de um anjo azul, Rafael, de 3 anos, mãe do Lucas, um adolescente, sou casada. Estou aqui no nosso canal novamente gravando um vídeo, levando um pouquinho de informação sobre o autismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os reforçadores positivos e reforçadores negativos. Reforçadores é tudo que nós vamos utilizar de recurso para aumentar a frequência de algum comportamento que nós queremos ou tomar cuidado com aqueles que podem aumentar a frequência de um comportamento que a gente não quer. Então, por exemplo, reforçadores positivos. Tudo que nós vamos traçar enquanto estratégias para desenvolver no Rafa, nós pensamos qual é o reforçador que vai fazer com que ele aumente a frequência daquilo que está sendo ensinado para ele. Então, o reforçador ele pode ser palmas, cócegas, elogios, algumas vezes reforçadores primários que nós chamamos como alguns alimentos, chocolate, pipoca, alimentos que a criança goste bastante e que vai fazer com que ela sinta-se estimulada a repetir aquele comportamento, até que em algum momento aquele comportamento seja assimilado, ou seja, torne-se funcional para a vida daquela criança, e aí ela vai passar a ter aquele comportamento enquanto comum para ela. Mas enquanto ela não assimila esse comportamento, enquanto ele é trabalhado em terapia, com a família, então é necessário que haja um reforço para que a criança sinta-se motivada a manter aquele comportamento e aumentar a frequência deste comportamento. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando em imitação, que é uma coisa que o Rafa está indo super bem. Então, nós falamos assim, Rafa, faz igual, aí ele vai bater a palma. Quando ele faz igual, a gente faz maior festa, ou quando a fono está trabalhando com ele, alguma vocalização na sequência, ela faz com que ele tente vocalizar o som do chocolate e dá o chocolate para ele, então faz com que ele sinta-se motivado a fazer aquilo. Então, isso nós chamamos de reforçador positivo. Agora nós temos aí um reforçador negativo, que é toda vez que eu tenho um comportamento, né, que eu faço alguma coisa, ou que a criança está sentindo e vai fazer com que ela reforce um comportamento que não é legal. Por exemplo, o Rafa agora está com 3 anos. Então, ele está ficando cada vez mais esperto, ele teve muitos ganhos no seu desenvolvimento, assim, ganhos que nos surpreendeu demais. Mas, como toda criança de 3 anos, ele quer se descobrir, ele é uma criança muito peralta, né? Então, ele quer testar os seus limites. E como nós somos muito restritos com relação à comunicação, porque ele compreende muito pouco daquilo que a gente fala, então ele tem apresentado muitos comportamentos inadequados por não entender, às vezes, os limites que nós colocamos, quando nós retiramos alguma coisa que ele pode comer de perigoso. Então, se nós saímos com o Rafa, ele sai desnorteado, se deixar vai para a rua, vai pegando as coisas do chão e comendo. Então, a gente tem que ficar o tempo todo limitando o espaço dele, né? Essa semana ele conseguiu sair do cinto de segurança no carro, quando nós observamos ele já estava andando pelo carro. Então a gente tem que tomar cuidado nesse momento, principalmente, que ele está aí se descobrindo, com as nossas atitudes, com as nossas reações com relação a esses comportamentos. Então não adianta com ele você falar, olha que feio que você fez, não pode ficar, fica aí, senão isso, senão aquilo. Então essas falas para ele não tem nem sentido, porque ele não está, primeiro que ele não está nem compreendendo, né? Depois, quando ele vier a compreender, nós vamos ter algumas falas objetivas, usando até a expressão facial, né? Sendo firmes, porém tomando muito cuidado com o tom de voz, muito cuidado para não gritar, muito cuidado para que a nossa firmeza não se torne uma agressão,
para ele. Então, tudo a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Com qualquer criança. Mas com a criança com autismo, a gente tem que tomar um cuidado a mais, né? Porque o cérebro deles funciona de uma maneira bem diferente. Então, tudo que nós fizermos, a gente pode estar aí reforçando alguma coisa que não é legal. Então, se eu gritar com ele quando ele estiver em crise, eu só vou fazer com que ele continue gritando. Então, que ele me responda esse grito. Se eu me desequilibrar, perder a paciência e bater nele porque ele me bateu, eu só vou estar reforçando aquele comportamento inadequado. Então, nós vivemos na constante observação dele, para que a gente possa aproveitar todos os momentos que a gente tem do dia a dia para desenvolvê-lo. Nós observamos sempre o que causa um desconforto nele, o que pode causar aí um desequilíbrio na parte sensorial dele. Então a gente passa o tempo todo sempre se observando para ver o que a gente está fazendo, o que está tendo em resposta com relação a ele, o que o ambiente está causando nele, para que ele tenha um ambiente tranquilo, para que ele tenha um ambiente harmônico, para que ele consiga sempre estar aprendendo em todas as possibilidades. Então nós vivemos sempre nessa constância, né? De desenvolver atitudes boas e só usar reforçadores que desenvolvam essas atitudes. Mas eu vou confessar algo para vocês, né? Mesmo com todo o estudo que eu tenho, com toda dedicação, eu acabei tendo um deslize, né, semana retrasada. Então eu resolvi me libertar um pouco. Nós vivemos sempre muito sobre regras, né? Nós, familiares de autistas, nós temos que viver assim, porque eles precisam, principalmente nesse início, né, em que tudo está sendo construído. Mas o Rafa teve uma atitude que faz tempo que ele não tinha, ele arrancou as calças. E eu, quando vi aquele bumbumzinho dele correndo pela sala, eu não resisti. Eu peguei a máquina, eu filmei, eu ri, eu corri atrás dele, eu brinquei, eu me envolvi. E aí, depois que eu retomei, depois que nós acabamos a brincadeira, eu falei, oh meu Deus, eu acho que eu reforcei uma coisa que não é legal. Me senti super culpada, falei com a psicóloga, falei que tinha feito isso, né? Me senti muito mal, porque eu sabia que dali eu podia ter estimulado um comportamento que não era legal, né? E foi o que aconteceu. No dia seguinte, ele começou a arrancar roupa e não só correr pela casa, como fazer xixi por todo o canto da casa. Então eu falei assim, olha, para vocês terem noção, né? Às vezes nós, familiares de autistas, somos taxados de chatos, de metódicos, só segue rotina, uma família muito preocupada. E na realidade é porque a gente conhece, né? E a gente sabe que certas coisas podem acontecer e pode desencadear neles alguns comportamentos que não são legais, porque a mente deles funciona de uma maneira muito concreta. Mas como logo já me retomei, né, no dia seguinte que ele fez isso, então nós não repreendemos, simplesmente trocamos ele, não reforçamos esse comportamento, nem de um lado ruim, né, nem com reforçador negativo, nem positivo. E a TO nos deu uma dica super legal, né? E ela falou, olha, Simone, fique em paz, você curtiu, você riu, isso faz parte, né? Você é ser humano, mãe, e também tem que viver esses momentos com seu filho. E agora a gente vai tentar mudar o foco dele. Toda vez que ele arrancar a roupa, nós vamos começar a apresentar para ele o banheiro, para que ele compreenda que quando ele arranca a roupa, nós estamos fazendo xixi no banheiro. Então nós vamos começar esse processo, que nós sabemos que é um processo bem de formiguinha, né? Até que ele consiga assimilar todo esse processo, mas é isso que nós estamos fazendo. Então estamos pegando aí até um gancho numa situação que não foi muito legal, né? Que eu acabei
me divertindo junto com ele, e eu sei que nesse momento, né, não é, ele ainda está construindo alguns comportamentos, e para ele, então, se a mamãe brincou, se a mamãe riu, é porque é uma coisa legal de fazer. E isso não foi legal, mas graças a Deus a gente já retomou, eu já tirei essa culpa de mim, porque isso faz parte, né? Errar faz parte, eu não vou acertar o tempo todo, por isso que eu busco informação o tempo todo para que eu possa compreendê-lo e fazer sempre o meu melhor em todos os sentidos. E aí a gente vai até aproveitar essa falha, né? Esse reforçador para estar estimulando algo que pode ser até que já esteja despertando nele, né? A gente até percebe que quando ele tira geralmente a calça, é quando a fralda tá um pouquinho mais pesada, né? É porque já tem xixi ali. Então pode ser também um sinal de que aquilo já está incomodando ele. A gente vai mudar o foco dele do tirar a roupa, tomar cuidado, né? Com todos esses reforçadores que podem estar aí, que podem prejudicá-los, né? Por isso é muito importante ter informação. É muito importante nós buscarmos e mostrarmos para a sociedade essas informações também. Então, eu quero agradecer por ter partilhado mais uma vez com vocês essa informação e dessa vez partilhado uma experiência, né, que eu fiz, né, e que eu tô aí retomando agora, e foi até uma coisa muito importante que aconteceu, porque quando acontecem essas coisas, nós passamos a refletir cada vez mais sobre as nossas atitudes e pensar sempre nelas como o que eu estou provocando de comportamento nele com a minha atitude. Se vocês também querem, né, conhecer um pouquinho mais sobre o autismo, querem que a sociedade tenha uma consciência mais inclusiva, compartilhem o nosso vídeo, inscrevam-se em nosso canal, curtam os nossos vídeos para que mais pessoas tenham informação sobre o autismo e essas crianças possam ter um mundo muito mais tranquilo, harmônico e todo adaptado para que eles possam ter o direito de viver nele com alegria, felicidade, se desenvolvendo aí por completo. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!